29 AB 2022. Cor litúrgica: branco. Segunda semana da Páscoa, sexta-feira. Primeira leitura, Atos 5,34-42. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, 34, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. 35. Depois disse: homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. 36. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. 37. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. 38. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque, se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. 39. Mas, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. 40. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. 41. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias, por causa do nome de Jesus. 42. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 26. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Evangelho Jó 6,1-15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. 2. Uma grande multidão o seguia, porque viam sinais que ele operava a favor dos doentes. 3. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com seus discípulos. 4. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. 5. Levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? 6. Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. 7. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. 8. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: 9. Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? 10. Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente, 5.000 homens. 11. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. 12. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. 13. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães,
deixadas pelos que haviam comido. 14. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. 15. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Apresente a Jesus o seu pouco e ele realizará um milagre na sua vida. 29 de abril. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, temos o relato da multiplicação dos pães e dos peixes, o milagre que Jesus realizou. Partiremos do lugar, Tiberíades. Jesus está nesta cidade de Tiberíades, que representa o mundo pagão. Poderíamos dizer que essa cidade representa um mundo sem Deus, mas diríamos que é um mundo que não quer Deus ou ainda não provou do amor dele. Um mundo pagão é aquilo que está à nossa volta, mas também o que está dentro de nós, aquela parte de nós que ainda não acolheu e aderiu a Deus. É essa realidade dentro de nós, que ainda não acolheu a Jesus, que precisa ser alimentada e receber a graça da intervenção de Jesus. Tenha coragem de apresentar o seu pouco para Jesus, porque ele pode realizar um milagre, pode realizar uma grande graça. Certamente, à sua volta, existem muitas pessoas que ainda vivem em Tiberíades, que ainda vivem com esta necessidade de experimentar o pão do céu, o pão verdadeiro que alimenta a nossa alma. Quantas pessoas precisam experimentar isso? E é nesta ocasião, neste lugar, nesta situação que Jesus faz uma pergunta, e a pergunta que Jesus dirige a Filipe, na verdade, é uma pergunta dirigida a todos nós: como achar uma saída onde não parece ter saída? Como dar uma resposta quando nós estamos mergulhados na dúvida? O que fazer? A força de uma situação que nos supera, só em Jesus a resposta para ela pode ser encontrada. Só Jesus é a resposta nesses momentos nos quais as situações parecem ser maiores do que nós. Filipe viu uma grande multidão, 5.000 homens. Como dar pão para toda essa gente? Certamente, você já fez uma experiência assim. Diante de um fato, de uma situação, você se espantou, e também se perguntou: como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou sair dessa situação? Como é que eu vou dar uma resposta a essa situação? A realidade, muitas vezes, é desproporcional. O que eu devo enfrentar e como eu estou por dentro, o que eu tenho de capacidade, de força, e o que se apresenta diante de mim. Diante da situação que você pensou, você poderia dizer: agora, só um milagre, só uma intervenção divina, só Jesus pode me ajudar nesta causa. Nós dizemos assim: só Jesus na causa. E é só Jesus quem pode me dar uma resposta diante desse fato. Só Jesus quem pode me salvar. Esse é o momento em que requer de nós uma grande humildade de saber reconhecer o que eu posso oferecer. Eu tenho isso, Senhor. Na verdade, os discípulos apontam para Jesus. Tem aqui essa criança, esses pedaços de pães, esses peixes, mas o que é isso para tanta gente? Porém, é o pouco, pois não pense que o pouco não valha nada. Porque, se o teu pouco é com Jesus Cristo, ele pode valer um milagre, pode mudar todas as coisas. Hoje, tenha coragem de apresentar o seu pouco para Jesus, porque ele pode realizar um milagre, pode realizar uma grande graça. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. 29 Santa Catarina de Sena, Santa Religiosa 1347-1380. Padroeira Santa Catarina de Sena é padroeira da Itália e da Europa. Origens: Catarina nasceu em Siena, Itália,
Em 25 de março de 1347, ela foi a 24ª filha de um tintureiro chamado Giacomo de Benincasa. Desde pequena, dedicou a sua infância a Deus. Fez parte da Ordem Terceira de São Domingos. Chamado de Deus aos 7 anos, consagrou a Deus a sua virgindade, juntamente à presença espiritual da Virgem Maria. Nessa época, ela já relatava visões nos seus momentos de oração. Por volta dos 15 anos, por meio de um sonho, São Domingos apareceu-lhe, resultando na sua entrada para a Ordem Terceira Dominicana. A partir disso, ela intensificou as suas orações, além da prática de jejuns e mortificações corporais constantes. Atuando nos caminhos da Igreja por ser de uma família simples, Catarina aprendeu a ler e escrever já adulta, ainda assim com dificuldades. Não obstante, seus ensinamentos são encontrados na obra O Diálogo, no qual é tratado a busca de Deus e do conhecimento da verdade. Ademais, escreveu mais de 380 cartas destinadas aos anônimos, reis e papas, evangelizando por todo o território romano. Naquele momento, havia um cisma católico e, com isso, a Igreja era influenciada pela política francesa. Graças a essas cartas, ela conseguiu que o verdadeiro Papa, Urbano V, assumisse o governo da Igreja e regressasse a Roma. Amparo na peste negra. Nesse período, a peste negra assolou a Europa, fazendo 1/3 da população desse continente como vítimas. Diante dessa situação, Catarina saiu de sua clausura e se dedicou a cuidar dos doentes, também por meio de orações. Seu exemplo gerou a conversão de várias pessoas. Passagem para a vida eterna. Ao final de sua vida, ela teve a graça de receber os estigmas de Cristo. Ela uniu-se inteiramente a Ele. Seus últimos dias contaram com diversas provações. Instantes antes de sua morte falou: partindo do corpo eu, na verdade, consumi e entreguei a minha vida na Igreja e pela Igreja, que é para mim uma graça extremamente singular. Catarina morreu em 29 de abril de 1380. Oração oficial ao notável maravilha da Igreja, serva a Virgem, que, por causa de suas extraordinárias virtudes e pelo que conseguistes para a Igreja e a sociedade, fostes aclamada e abençoada por todos. Volte teu bondoso olhar para mim, que confiante na tua poderosa proteção pede, com todo o ardor da afeição e suplica-te, que obtenha pelas tuas preces o favor que ardentemente desejo, dizer aqui a graça desejada. Com a tua imensa caridade, recebestes de Deus os mais estupendos milagres e tornou-se a alegria e a esperança de todos nós, que oramos a ti. Rogamos ao teu coração. Tu recebestes do Divino Redentor. Serva e Virgem, demonstre de novo seu poder e da sua caridade, e o seu nome será novamente exaltado e abençoado, e consiga para nós a graça suplicada, com a eficácia de sua intercessão junto a Jesus. E ainda a graça especial de que um dia estejamos juntos no paraíso em eterna alegria e felicidade. Amém. A minha oração. Santa Catarina de Sena, vós que fostes instrumento de Deus para a Igreja e o povo, sendo admirada e um exemplo de vida dedicada a Deus, dai-nos a graça de nos mantermos perseverantes na fé transmitida pela Igreja e a buscar uma maior intimidade diária com nosso amado, a fim de que um dia possamos contemplar a face divina. Amém. Santa Catarina de Sena, rogai por nós.